Olá, alunos. Meu nome é Karine, sou professora de Química, então estou aqui novamente para gravar uma aula para vocês explicando um pouquinho mais sobre a tabela periódica e as ligações químicas, tá? Então vamos lá. Então, na nossa tabela periódica, nós temos elementos terminados em distribuição eletrônica S, P, D e F, segundo o diagrama de Linus Pauling. Tá? Para essa distribuição eletrônica, a gente usa o número atômico do elemento ou a quantidade de elétrons que ele tem, que também é igual à quantidade de prótons que o elemento tem na sua camada de valência. Ou melhor, que ele tem, e aí a gente usa para a ligação química a camada de valência dele, que aparece nessa distribuição aqui. Para a ligação química, nós vamos usar apenas os elementos terminados em S e P, ou seja, esses blocos verdes que estão aparecendo aí. Então, aqui nós vamos ter o grupo ou o número de coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, que são os elementos que vão estabelecer ligações químicas. Segundo a regra do octeto, eles vão tentar obter uma configuração eletrônica como a dos elementos da coluna 18, com 8 elétrons na camada de valência, na maioria dos casos, com exceção para os elementos hidrogênio e hélio, que completa sua camada de valência para 2 elétrons. Então, aqui a gente vê mais uma tabelinha que eu também já expliquei para vocês, né? Essa tabela aqui, que mostra o número de elétrons na camada de valência, de acordo com a coluna que o elemento está na tabela periódica, e também aparece que alguns autores usam valores de valência, valores positivos ou negativos, que refere-se ou à quantidade de elétrons que o elemento tem a mais do que uma camada de valência, ou a quantidade que falta para esse elemento conseguir completar essa camada de valência com 8 elétrons. Aqui embaixo eu tenho uma parte da tabela periódica, né, para vocês verem. Então, com as colunas que nós vamos usar para pensar a distribuição eletrônica, ou melhor, para pensar a ligação química desses elementos. Então, aqui eu coloquei para vocês as duas primeiras colunas, coluna 1 e 2. Antigamente se usava essa nomenclatura aí, coluna 1A e coluna 2A, algarismos romanos e letras, né? Depois vinha a coluna 13, 14, 15, 16 e 17, com a continuação dessa nomenclatura antiga, né? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, até 8A na coluna dos gases nobres. Tá? Então, eu peguei só essa parte para vocês poderem dar uma olhadinha. E aqui embaixo eu tenho o que nós vamos ver hoje. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia que eu uso para vocês tentarem entender essa ligação química, né? Então, usando ou pensando o elemento químico como uma peça do quebra-cabeça. Então, a gente vai pensar os elementos que estão na coluna 1 ou no grupo 1, segundo essa nomenclatura aí da imagem, que eles têm um elétron a mais do que a camada de valência. Então, pensando numa peça do quebra-cabeça, esse elemento teria uma aba a mais. Se fosse da coluna 2, nós vamos pensar esse elemento com 2 abas a mais, porque ele tem 2 elétrons a mais do que uma camada de valência. E aí nós podemos pensar que para essa peça o elemento poderia ter essas 2 abas em lados opostos ou as 2 abas em um mesmo lado, como aparece para vocês aqui nessa imagem aqui de baixo. O mesmo raciocínio a gente vai usar para tentar pensar na peça da coluna 13, que o elemento ou os elementos teriam 3 elétrons a mais do que uma camada de valência. Então, ele teria 3 abas, uma de cada lado dessa peça, ou as 3 abas em um mesmo lado. Se a gente pensar
também o mesmo raciocínio para a coluna 14, nós vamos obter uma peça com uma aba em cada lado, né, 4 abas nessa pecinha, ou 2 abas de cada lado, como nessa peça que aparece aqui, tá? Mas aí a gente já vai introduzir o assunto da parte negativa. Então, se esse elemento da coluna 14, a gente pode considerar ele com 4 elétrons a mais do que uma camada de valência, ou com 4 elétrons faltando para completar essa camada de valência. Então, eu poderia pensar nas peças negativas sendo o contrário das positivas. Se a positiva tem as abas a mais, a negativa vai ter o encaixe para essa aba. Então, se são 4, seria 4 encaixes na peça para esse elemento da coluna 4 ou da coluna 14. Ou o que a gente estava usando, o contrário da peça que tem as abas do mesmo lado, pensaríamos em encaixes do mesmo lado. Então, 2 encaixes de cada lado dessa peça aqui. Então, só para a gente começar essa ideia da ligação química. Aí, pensaríamos para a peça da coluna 15. Então, usando o raciocínio contrário da coluna 13, se ele tem 3 elétrons faltando para completar a camada de valência, esse elemento vai ter 3 encaixes, ou em lados distintos, ou do mesmo lado, como nós podemos ver aqui. O mesmo raciocínio vamos usar para as peças da coluna 16, que podem ter 2 encaixes de lados opostos ou 2 encaixes de um mesmo lado. E aí, para concluir, a peça da coluna 17, sendo o contrário da peça da coluna 1, nós poderíamos pensar que essa peça teria um encaixe em um dos lados, como nós temos aqui. E aí, como que a gente vai usar isso aqui para tentar entender a ligação química? Nós vamos tentar pensar na ligação de algumas dessas peças. Então, de cara, já dá para a gente tentar pensar nas peças opostas, né? Então, encaixar as peças opostas. Coluna 1 com coluna 17, coluna 2 com coluna 16, coluna 13 com coluna 15. Tá? Então, se nós usarmos determinadas peças, vai dar certinho esse encaixe. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Se a gente pensasse em fazer isso com... eu vou já propor para vocês aqui, né? Algumas combinações de peças para a gente pensar. E aqui embaixo eu já estou mostrando para vocês como que faria isso. Então, como que encaixaria uma peça ou um elemento da coluna 1 com um elemento da coluna 17? Poderíamos encaixar desse jeito que está mostrando aqui nessa imagem aqui, tá? Se a gente fosse pensar numa peça da coluna 1 com a coluna 16, aqui, a coluna 16, a gente pegaria a peça que tem 2 encaixes de lados opostos, porque a peça da coluna 1 tem uma aba de um dos lados, tá? Então, só daria para encaixar nesse tipo de peça da coluna 16. Na outra peça que poderíamos ter da coluna 16, não daria para encaixar com uma peça da coluna 1, só com uma peça da coluna 2. Aqui embaixo eu tenho para vocês mais uma peça, mostrando para vocês o encaixe entre as peças da coluna 1 e da coluna 15. Então, um raciocínio bem simples, mas aqui abaixo o encaixe das peças ou dos elementos da coluna 2 com coluna 17. Então, aqui. E aqui os encaixes que eu propus no início, né, como peças opostas. Peça da coluna 2 com peça da coluna 16. Então, vou subir mais um pouquinho para a gente mostrar mais uma possibilidade. Como que poderíamos encaixar peças ou elementos da coluna 13 com elementos da coluna 15? Então, aqui, desse jeito aqui.
Aqui eu tenho outra possibilidade, um encaixe de peças ou elementos da coluna 17 com elementos da coluna 13. Aqui abaixo eu tenho o encaixe, né, de peças da coluna, ficou errado ali no meio, tá, pessoal? Aqui é 14, tá? 14 aqui no meio, com peças da coluna 17. Aqui desse lado tá certo, ó. Então, ficaria dessa forma aí, tá? Então, dá pra gente ter uma ideia de como encaixaria e da quantidade de peças ou de elementos que encaixaria. Então, numa aula prática, nós poderíamos fazer essas peças ou manusear essas peças prontas e tentar pensar na possibilidade da ligação química entre os elementos dessas colunas aqui, só para a gente ter de início. Então, aqui a última que era a proposta, peça da coluna 14 com peça da coluna 1, que seria o contrário dessa aqui, né? 1 é o contrário da 17. Então, seriam essas possibilidades aqui, e seria isso que eu tinha para falar para vocês aqui, uma parte extra sobre ligação química, tá? Até mais, pessoal!